Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, começa agora o TVU Jornal, primeira edição, e vamos aos destaques de hoje. Vítima fatal. Caminhoneiro morre em acidente na Euclides da Cunha, entre Valentim Gentil e Votuporanga. Queda da inflação. IBGE aponta que o índice de preços ao consumidor amplo avançou 0,38% em janeiro, em relação ao mês anterior. O valor é o mais baixo registrado para o mês de janeiro desde 1994. Semana do Consumidor. Comércio de Votuporanga oferece descontos até sábado. No giro pela região de hoje, você vai conhecer a prefeita de Ouro Oeste. A médica Lívia Oliveira, que sempre gostou de política, resolveu ser candidata pela primeira vez. E ainda tem futebol nos comentários de Stephanie Barbará. A partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A gente abre esta edição do TVU Jornal com mais um acidente que aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, entre Votuporanga e Valentim Gentil. Uma pessoa morreu. O acidente foi no quilômetro 525 da rodovia Euclides da Cunha, envolvendo um caminhão e um carro por volta das 4h30 da tarde desta terça-feira. Uma pessoa morreu no local e outras duas foram socorridas conscientes para a Santa Casa de Votuporanga. A vítima fatal seria o motorista do caminhão, ainda não identificado, que com o impacto foi arremessado para fora do veículo. A polícia suspeita de que tenha sido uma colisão lateral. O trânsito no local precisou ser parcialmente interditado. Viaturas do SAMU e dos bombeiros fizeram os resgates das vítimas. As causas oficiais serão investigadas. E agora outras notícias que ganharam destaque nesta quarta-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, boa tarde. Uma mulher de 68 anos morreu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira em Piacatu. De acordo com a polícia, o marido dela dirigiu o carro quando perdeu o controle e colidiu de frente com uma picape. O marido e o motorista do outro veículo foram encaminhados para o pronto-socorro de Rinópolis e liberados logo em seguida. Já a mulher foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Após os estragos causados pelo temporal em Tanabi, os moradores começaram a limpar e recuperar os destroços ontem. Segundo a prefeitura, além de postes, caixas d'água e alagamento, a chuva também derrubou mais de 100 árvores em vários bairros da cidade. Ainda segundo a prefeitura, um caminhão-pipa está circulando para ajudar na limpeza e recolhendo todas as árvores. Os municípios estão preocupados com as próximas chuvas, mas a prefeitura orienta que todos fiquem tranquilos e bem atentos. A polícia de Catanduva apreendeu ontem 3 armas e 3 homens por posse ilegal de arma durante uma operação na cidade. Segundo informações da polícia, durante um patrulhamento, eles abordaram 2 homens em uma caminhonete, sendo que o passageiro tentou fugir, mas foi detido em seguida. Os suspeitos alegaram que estava vendendo a arma para outra pessoa. Já o terceiro suspeito foi parado em outra abordagem de moto e estava sob posse de uma pistola. Todos foram presos. Um caminhoneiro foi feito refém durante todo o dia ontem em Castilho. Segundo a polícia, 3 pessoas chegaram em um carro armados e pararam um homem. Os ladrões obrigaram ele a beber um refrigerante adulterado e o colocaram no porta-malas do veículo. Eles o levaram para uma mata e, quando chegou a noite, doparam novamente e o deixaram próximo a uma delegacia. Os bandidos fugiram com um caminhão e ainda ninguém foi preso, mas a polícia investiga o caso. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto desta quarta-feira. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.
E a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, avançou 0,38% em janeiro em relação ao mês anterior, segundo dados do IBGE divulgados hoje. Este é o valor mais baixo registrado para o mês de janeiro desde 1994, ano da implantação do Plano Real. O índice ficou acima do registrado em dezembro, que teve alta de 0,30% em relação a novembro, mas ficou abaixo do registrado em janeiro de 2016, quando subiu 1,27%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses foi de 5,35%. No mês passado, o acumulado estava em 6,29%. E ainda falando sobre economia, o investimento estrangeiro direto, aquele feito em fábricas, por exemplo, caiu 13% em todo o mundo. No Brasil, esta queda foi ainda maior, 23%. O levantamento é da Confederação das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Os baixos preços de produtos agrícolas, petróleo e minérios foram determinantes para a queda no investimento estrangeiro direto no Brasil. É o que aponta o relatório. Esses setores estão entre os que mais atraem investimentos, junto com outros como a indústria química, de alimentos e de infraestrutura. No ano passado, o Brasil ficou na 6ª posição em investimentos externos, atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da China, de Hong Kong e de Singapura. Em 2015, o Brasil ocupava o 8º lugar. A melhoria só aconteceu porque alguns países perderam mais investimentos. Ainda assim, a queda por aqui foi de 23% em relação ao ano anterior. A crise e o quadro de instabilidade política espantaram os investidores. Para esse economista, a Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras, cria incertezas nos investidores, mas também pode gerar oportunidades para quem quer investir. À medida que empresas estrangeiras percebem que as empresas já instaladas aqui, nacionais ou estrangeiras, não poderão mais voltar a operar, essas novas empresas podem passar a ver as novas oportunidades de negócio no Brasil. Já este professor de economia acredita que, além de retomar o crescimento, é preciso ter estratégia para atrair o dinheiro de fora do país. O ideal é que o investimento que entra no Brasil não se dedique apenas às atividades locais, que também gere exportação. Por quê? Isso é importante para a sustentabilidade no longo tempo do balanço de pagamentos. E está sendo realizada em Votuporanga a Semana do Consumidor. Em tempos de dinheiro curto, é uma boa oportunidade para fazer compras com descontos especiais. A iniciativa é da Associação Comercial. A Semana do Consumidor acontece até o próximo sábado. Até lá, as lojas participantes, que estão identificadas com cartazes da promoção, oferecem descontos especiais aos consumidores. Nesta, por exemplo, eles variam entre 10% e 20%. Sim, é muito bom por causa do desconto que nós damos na loja. Isso ajuda bastante. Vale a pena? Vale a pena. Este comerciante está otimista. Ele diz que as vendas têm aumentado com a promoção. A Semana do Consumidor já é uma semana esperada, pelos clientes e os consumidores em geral. Sempre atrai, sendo positivo, E a esperança, como já está acontecendo, fevereiro já está mais animado, já está mais aquecido, E a Semana do Consumidor com certeza vem para ajudar o mês. O presidente da Associação Comercial diz que o objetivo é aquecer as vendas pós-Natal, já que nessa época do ano, por conta de outras despesas, há uma redução no consumo. O objetivo dessa campanha é favorecer, na realidade, o consumidor, que nessa época do ano tem várias despesas aí, como IPTU, IPVA, uma série de despesas, material escolar, E ao mesmo tempo tem a necessidade de consumir produtos. Então, essa campanha visa beneficiar esses consumidores oferecendo preços mais baratos, promocionais, para que os consumidores possam adquirir os produtos que necessitam. Por outro lado, ganha o comerciante também. Com certeza, ganha as duas partes. O comerciante vai oferecer aquilo que efetivamente pode, vai vender mais e o consumidor vai poder adquirir os produtos com preços mais baratos. No sábado, o comércio vai funcionar em horário especial.
Então, no sábado, o comércio fica aberto até às 18 horas para que as pessoas que trabalham em outros segmentos, como na indústria, enfim, outros serviços, possam sair do seu trabalho e fazer as compras de maneira tranquila até às 18 horas no sábado. E a Prefeitura de Votuporanga começou a entregar os carnês do IPTU. Esta entrega é por meio dos Correios. Os vencimentos das primeiras parcelas variam entre os dias 12, 14, 16 e 18 de março, conforme a localização do imóvel. Quem optar pelo pagamento à vista terá 5% de desconto na cota única, porém também há a opção de parcelamento em até 10 vezes, dependendo do valor. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o vencimento. E após o vencimento é necessário atualizar a segunda via do boleto na central de atendimento da Prefeitura. Quem não receber o carnê deve procurar a Prefeitura de Votuporanga. E atenção motoristas, 5 quarteirões da Rua Acre, entre as ruas Guanambi e Sergipe, nas proximidades ali do bairro Vila Paz, tiveram sentido de mão alterado. Danilo Arroio. A Rua Acre passa a ter sentido único de direção entre as ruas Guanambi e Sergipe, nas proximidades do bairro Vila Paz, totalizando 5 quarteirões. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, o objetivo é dar maior segurança aos motoristas e pedestres que passam aqui pelo local. Toda a sinalização já foi modificada e quem passa aqui nesse trecho deve ficar bem atento. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. E agora mudando de assunto, como todo mundo já sabe, descartar lixo de maneira irregular em vias públicas pode gerar multa de aproximadamente R$6 mil. A Saev Ambiental divulgou que já foram encontrados 20 pontos que são utilizados para esta prática criminosa. Denúncias podem e devem ser feitas pelo telefone 0800 770 1950. Lembrando que Votuporanga possui 3 ecotudos que recebem aquele lixo que não vai para a coleta comum. E no giro pela região de hoje, você vai conhecer a prefeita de Ouro Oeste. A médica Lívia Oliveira sempre gostou de política e resolveu, pela primeira vez, sair candidata. Ela venceu as eleições e hoje é mais uma mulher que está no comando de um município aqui da região. A médica Lívia Oliveira foi eleita com mais de 4 mil votos para ser prefeita de Ouro Oeste. A cidade fica a pouco mais de 70 quilômetros de Votuporanga e tem 9.700 habitantes. Uma experiência nova para quem sempre gostou de política e agora deixou o consultório para liderar o município. No consultório a gente tem um limite de acesso às pessoas. Como prefeita, o acesso é muito maior, a responsabilidade ela é muito maior. Mas o propósito era esse mesmo, de poder beneficiar mais pessoas da cidade em geral. E um dos desafios na cidade está justamente na geração de emprego e renda para a população. Por isso, aqui em Ouro Oeste está acontecendo como em outros municípios da região. A Prefeitura tem buscado parcerias e incentivos para que empresas possam se instalar por aqui. Já tivemos contato com algumas empresas, que têm interesse de se instalar em nosso município e já estamos dando andamento a esse processo. Educação e saúde também estão entre as prioridades, mas para atender todas as necessidades de Ouro Oeste, Lívia terá que atuar como gestora, estratégia necessária para superar os desafios dos próximos 4 anos. Está sendo um desafio, por quê? Porque nós pegamos a prefeitura, assim como todos os outros municípios, passando por um momento difícil devido à economia brasileira, Então acho que assim, o jogo de cintura está aí, Saber lidar com pouco dinheiro e saber empregá-lo da melhor forma. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para ajudante de carga e descarga. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo e experiência na área. Os interessados podem enviar o currículo para psicologia@coacavo.cup.br. Loja de Móveis Planejado contrata marceneiro e ajudante de marceneiro. O candidato deve ter experiência na área. Os currículos podem ser entregues em Rua Carlos Alberto Parisi, número 398. Loja de roupas contrata vendedora.
As interessadas em se candidatarem podem entregar o currículo em Rua Pernambuco, número 3527. Há vagas para mulheres no cargo de operador de telemarketing. É necessário que a candidata tenha entre 22 e 27 anos e seja comunicativa. Os currículos podem ser enviados para roquemvotuporanga@outlook.com. E lembrando que as inscrições para o concurso da Prefeitura de Votuporanga ainda estão abertas. A taxa para se inscrever vai de R$ 19 a R$ 25. São 17 vagas para várias áreas, como administrativo, educação, obras e saúde. Para fazer a prova é preciso acessar o site consesp.com.br até o dia 19 de fevereiro e se inscrever. A previsão é que as provas sejam aplicadas em março. E as inscrições para o financiamento estudantil, o FIES, foram abertas. Quem prestou o Enem e pretende financiar parte ou valor integral da faculdade já pode acessar o site. Esta edição já passa a vigorar com as novas regras anunciadas e que prevê aí um limite de financiamento de até R$ 5.000 por mensalidade. Não tem taxa de inscrição para quem quer tentar o FIES. Pode se inscrever o candidato que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem a partir de 2010. É preciso ter obtido média mínima nas provas de 450 pontos e nota acima de 0 na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. O financiamento é solicitado pelo site do FIES e executado pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Enquanto estuda, o aluno paga apenas os juros trimestralmente. Depois de formado, ele tem uma carência de 18 meses para começar a pagar o financiamento. A amortização tem que ocorrer em até 3 vezes o período do curso. Os candidatos são selecionados com base em suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio e por critérios socioeconômicos. E é bom o aluno ficar atento porque o prazo de inscrição termina na próxima sexta-feira. Serão oferecidas 150 mil vagas de contratos de financiamento. E você está sem opção para os próximos fins de semana? Tem oficinas de graça que vão rolar lá no Centro de Informações Culturais Turísticas, no Parque da Cultura. As atividades são de graça. Nós conversamos com a secretária de Cultura e Turismo aqui de Votuporanga, Silvia Stipe. Fica o convite para que as pessoas participem das oficinas neste final de semana e no próximo, dias 11, 12, 18 e 19, no Centro de Cultura e Turismo, em 3 horários, às 10, às 14 e às 18 horas. As oficinas são de percussão, oficinas de instrumentos de musicalização a partir de materiais reciclados ou alternativos e oficina de adereços carnavalescos, tudo gratuito. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta quarta-feira em Votuporanga e região. E ainda o clima quente aumenta a importância de se usar o protetor solar. E tem futebol nos comentários de Stephanie Barbará. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos ver como ficam as temperaturas em Votuporanga e região. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. O tempo segue instável, entre muita nebulosidade e possibilidade de chuva sim, viu? Na capital paulista tem sol, mas na presença de muitas nuvens. Pode chover à tarde e à noite, mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 27 graus. Em Rio Preto, o clima está bem parecido, sol entre bastantes nuvens com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar mínima de 23 e máxima de 34 graus. O tempo também quase não muda aqui em Votuporanga, o sol aparece entre muita nebulosidade com expectativa de chuva para tarde e para noite. As temperaturas devem ficar entre 22 e 36 graus, Luciano. E com este tempo abafado, a sensação que dá é que estamos dentro de um forno, não é verdade? Por isso mesmo, quando o sol não aparece, a recomendação é clara. Todo mundo deve usar o protetor solar. Mas muita gente ainda não aderiu a esta cultura, principalmente porque nem sempre o protetor é barato. Isto porque ele é enquadrado como cosmético, como vamos ver na reportagem.
Pegar sol na praia e ficar bronzeado, um hábito que faz parte da cultura do brasileiro. O problema é que poucas pessoas se preocupam com a proteção da pele. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelou que 8 em cada 10 brasileiros não usam o protetor solar diariamente. Segundo os médicos, o produto deveria fazer parte da rotina e ser utilizado todos os dias. Mas é difícil encontrar quem segue esta regra. Com o sol está sente forte, sim, mas às vezes eu esqueço e não sei. Eu só uso às vezes quando o sol eu estou na praia por causa do mar, que o mar é muito ácido. Quem usa o protetor enfrenta um problema, o preço elevado do produto. Dependendo do nível de proteção, alguns podem custar mais de R$70. Devido à falta de utilização do protetor solar, cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados todos os anos no Brasil. O economista Gilberto Braga diz que o preço dos protetores é elevado porque o produto é considerado um cosmético e não um remédio. Por isso, tem impostos mais elevados. Só o ICMS representa cerca de 40% do valor do produto. Produto cosmético de perfumaria, ele é considerado não essencial. E aquilo que não é essencial, do ponto de vista tributário, tem uma carga de impostos mais elevada. Então isso faz com que o protetor solar chegue mais caro para o consumidor. Se ele fosse tratado como medicamento, nós retiraríamos do preço todos os acréscimos de produto supérfluo e o trataríamos como item essencial para o consumo do brasileiro. Em alguns estados, como aqui no Rio de Janeiro, já foram aprovadas leis para reduzir os valores dos impostos que são cobrados na venda dos protetores solares. Mas para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o avanço deveria ser maior. O produto teria que ser considerado um medicamento e distribuído gratuitamente na rede pública de saúde. A gente acha que essa classificação deveria mudar, né? Ele deveria ser enquadrado não como dermocosmético, mas sim como medicamento e até ter uma taxação diferenciada. Ele hoje prevenir uma doença, na verdade, ele é um remédio. Chegou a hora do futebol com Stephanie Barbará. Boa tarde, Stephanie. Vamos começar falando da Copa do Brasil, que começa hoje reunindo aí equipes de todo o país, né, Stephanie? Boa tarde, Luciano, é isso mesmo. Boa tarde também o pessoal que acompanha aí a primeira edição do TVU Jornal, a Copa do Brasil, que é bastante conhecida por proporcionar às equipes menores do futebol brasileiro a oportunidade aí de jogar com os gigantes. A Copa do Brasil começa hoje, então, com quase 100 clubes e uma novidade no regulamento que promete ainda mais emoção. Mantendo o formato do mata-mata, a competição chega com a decisão em jogo único nas duas primeiras fases, obrigando equipes tradicionais a definirem a classificação fora de casa. O Corinthians, Sport, Ponte Preta e Vitória serão os primeiros representantes da atual série a enfrentarem o desafio. Além da novidade do jogo único, outra mudança merece destaque aí para 2017. A competição começa em fevereiro, mas, diferentemente das últimas edições, não termina no fim do ano. A decisão da Copa do Brasil está marcada para o dia 12 de outubro, quase 2 meses antes da data da final do ano passado, quando o Grêmio ficou com o título após empatar com o Atlético Mineiro no dia 7 de dezembro. Luciano. Isso aí, Stephanie. Agora o mercado da bola, o Palmeiras continua. O checão lá na caneta, vai precisar comprar mais caneta, né? Gastando dinheiro. Continua assim, Luciano. Só antes falando aí da Copa do Brasil, hoje tem jogo do Corinthians, né? Que ele enfrenta o Caldense fora de casa no estádio Ronaldão às 9h45 da noite. E aí falando agora do mercado da bola, o alvo do Palmeiras, o Borja, diz ter malas prontas e prevê aí o acerto até amanhã. Miguel Borja acredita que a negociação com o Palmeiras poderá ter um desfecho em breve. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo ontem, o atacante do Atlético Nacional reiterou seu desejo de se transferir para o Brasil e disse esperar por um acerto até quinta-feira. Borja disse que os familiares estão com as malas prontas e que todos gostam do Brasil. Vamos ver aí o que pode acontecer. Falando ainda do Palmeiras, o clube renovou o contrato do atacante Dudu por mais 2 anos. O capitão da equipe estendeu seu vínculo com o clube até 2020. A novidade foi anunciada ontem. E agora Libertadores da América, né? Já começou. Já começou sim, Luciano, e ontem aconteceu um fato bem curioso. Olha só, por conta de um atraso aí de 1h30 no voo, o Atlético Tucumã quase sofreu um WO.
Apenas 19 jogadores e 6 membros da comissão conseguiram embarcar. O time teve que jogar com uniformes e chuteiras emprestados da equipe Sub-20, que disputa o sul-americano da categoria também no Equador. No jogo, o Atlético derrotou o local, El Nacional, por 1-0 e garantiu uma histórica classificação à terceira fase da Libertadores da América. Apesar de ter aceitado a realização da partida, o El Nacional deve apresentar queixa ao Conmebol contra os argentinos. O artigo do regulamento da Libertadores prevê que há uma tolerância de 45 minutos e não de 1h30. E antes de encerrar aí o comentário esportivo, Luciano, quero corrigir uma informação dada por mim ontem sobre o FFC. Eu disse que eles estão fora da Série A3 por conta do estádio interditado. Na verdade, eles estão fora também, mas no ano passado eles foram rebaixados para a segundona. Então, está fora da segunda divisão. E para encerrar, falar da Votuporanguense, que está com folga na tabela da Série A2 e ontem foi para Mirassol para participar de um jogo-treino e perdeu por 2-0. São essas as notícias de esporte de hoje, Luciano. Stephanie, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br ou pelo nosso facebook.com/tvunifev. Para você uma ótima quarta. Até amanhã.